Saudações, companheiros e companheiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Tática Didática e hoje a gente vai falar sobre essa derrota do Vasco na noite de ontem contra o Guarani lá em Campinas, derrota que distancia o Vasco cada vez mais da zona de acesso para a primeira divisão. De antemão, eu já peço para que você se inscreva no canal e clique no sininho para ativar as notificações e também entre para o nosso clube de membros e aí você vai ter benefícios exclusivos, além de ajudar muito no nosso trabalho, beleza? Então, sem mais delongas, rapaziada, vinheta! Muito bem, difícil ontem à noite, né, torcedor vascaíno, mais uma derrota que distancia o Vasco da primeira divisão, distancia o Vasco cada vez mais do sonho do acesso, né, torna essa missão cada vez mais complicada, mas enfim... A gente tem que analisar, né, e também conferir, claro, os erros que levaram à derrota do Vasco nessa noite de ontem, lá no Brinco de Ouro da Princesa, né? Mas começando aqui com o primeiro detalhe, né, um problema ofensivo que o Vasco apresentou durante o jogo foi com relação à subida dos laterais, né? O Riquelme, por exemplo, que é um lateral esquerdo que sobe bem mais, né, do que o Zeca. O Zeca costuma ficar um pouquinho mais fechado ali, né? Faz aquela saída de três, né? Ali não costuma fazer um posicionamento de profundidade tão alta, né? O Riquelme que faz mais isso, mas ontem foi fora de costume, né? Ele não conseguiu fazer esse tipo de função, né? O time do Guarani simplesmente não deixava o Vasco fazer essas infiltrações pelas laterais, não deixava o Vasco jogar pelas laterais, né? Isso se refletiu muito no posicionamento, na profundidade do posicionamento dos laterais, tanto do Riquelme quanto do Zeca, né? Mais até do Riquelme, que a gente vê ele jogar um pouquinho mais em profundidade, ajudando ali como meia, congestionando ali pelo lado esquerdo, mas foi um ponto que a gente dificilmente pôde observar durante o jogo. Tudo bem que teve um lance de ataque, né, que o Vasco levou muito perigo com o Riquelme, que foi com uma bola na trave, né? Um chute de trivela ali do Riquelme, um chute bonito por sinal, mas foi uma das poucas ocasiões, né, que o Riquelme conseguiu chegar, né? Geralmente o Riquelme chega com mais profundidade por mais vezes durante os jogos, né? E isso foi um ponto que a gente não conseguiu observar no jogo contra o Guarani. Bom, agora partindo para a pressão na saída de bola do Vasco, né? É um ponto que a gente também tinha observado no jogo diante do Náutico, né? Dois marcadores do Vasco ganham mais profundidade aqui no caso, né? O Cano, quer dizer, o Cano não, o Morato e o Nenê. Enquanto isso aqui, o Cano se responsabiliza um pouquinho mais por marcar o pivote, né? Pode ser um 4-3-1-2 essa configuração, né? Ou até mesmo um 4-3-3 com falso 9, mas a configuração na marcação da saída de bola foi essa aqui. 2 para marcar os dois zagueiros que fazem essa saída de bola e o pivote aqui, ó. O pivote sempre acompanhado aqui por alguém de trás, por algum elemento também do Vasco, né? Então o Vasco fecha bem individualmente esses três elementos que o Guarani tem na sua saída de bola, né? Os dois zagueiros responsáveis aqui por fazer a saída, né? Que que já são um foco aqui de uma eventual pressão na saída de bola do Vasco e um pivote para evitar, né, para evitar que a bola chegue neste e quebre a linha do Vasco, né, quebre essa primeira linha do Vasco. É muito importante, então, esse tipo de marcação e a gente pôde observar aí na equipe do Vasco defensivamente durante o jogo. Agora um ponto interessante aqui já no segundo tempo, né? Começo do segundo tempo essa saída de bola do Vasco em situações de bola parada dentro de sua área, né? O Lucão, ele não faz uma saída assim tipo de chutão, nem mesmo um passe assim, um passe tão necessariamente longo, por exemplo, ele dá um passe aqui para esse jogador aqui, esse jogador que está fazendo pivote, no caso seria o Bruno Gomes. Mas aqui você tem você tem 3 jogadores para fazer uma saída de bola, uma saída de 3 aqui, né? Com 2 zagueiros, o Ricardo Graça, o Leandro Castan, né? E aqui um lateral mais no lado direito,
que está fechado, ajudando nessa saída de 3. No caso, esse aí seria o Zeca, né? Mas o Vasco sempre costuma fazer essas saídas curtas. Todos os times do Diniz costumam fazer essas saídas bem curtinhas, né? Principalmente aqui numa situação de falta, né? Com o Guarani pressionando, né? O Guarani fazendo pressão alta, né? Já sabendo que o Vasco ia fazer esse tipo de jogada, esse tipo de saída de bola, né? Com um pivote, né? Dando essa primeira opção de passe aqui para esses 3 jogadores de saída que vão fazer essa saída de 3, né? É bem comum esse tipo de saída em situações de bola parada nessa área do campo, nessa parte do campo. Agora vamos a um ponto aqui interessante que a gente observou, né? O Guarani levou muito perigo em bastante situações de ataque, mas teve uma em específica que teve um detalhe que chamou a atenção, né? A linha de marcação do Vasco em cobertura. Você vê que aqui o Vasco está marcando em quem? 4-3-3, né? O Vasco marca num 4-3-3, a linha está em cobertura, ou seja, onde a bola está, essas linhas do Vasco vão estar mais voltadas, vão estar mais posicionadas. O que acontece os jogadores do Vasco nessa linha acabam ficando muito juntos, então é muito mais propício de você arrumar um espaço no outro lado, da equipe adversária arrumar um espaço ali no outro lado quando a equipe está marcando em cobertura, nas linhas com linhas de marcação em cobertura, né? E todos juntos, acaba que fica muita gente ali em um mesmo espaço, né? E o espaço ali do outro lado, que costuma sempre existir com essas linhas de marcação e cobertura, acaba que vai ser maior. E é nesse caso aqui que sai uma ocasião de perigo do Guarani, né? O Guarani consegue rodar a bola rápido para outro campo, os jogadores do Vasco não conseguem retornar no acompanhamento, né? E o Guarani leva muito perigo aqui pela direita com um chute cruzado, a bola vai para fora, né? Mas foi uma situação aí muito perigosa, foi um erro de como se fazer a marcação em cobertura, né? Acaba que os jogadores ficaram mais separados, levaram mais um espaço pro outro lado, né? Tudo bem que se eles ficassem também bem separados mesmo, eles dariam espaço pelo meio, mas acabou que o espaço foi dado no lado direito do campo, o Guarani chegou com perigo, né? Teve uma finalização aí para fora, né? Mas esse foi já um primeiro erro do Vasco de antemão ao que viria depois. Bom, e para fechar, né? Logo depois do pênalti que o Cano perdeu, né? O Germancano acabou falhando no pênalti, perdeu o pênalti, o goleiro pegou, escanteio pro Vasco, a defesa do Guarani tirou, contra-ataque. E aí, meu amigo, todos os jogadores do Vasco posicionados no campo de ataque, acabou que o Guarani foi rápido para armar o contra-ataque, né? E aí a gente vê o que levaria o desfecho, né, desse contra-ataque, né? Você vê todos os jogadores do Vasco voltando, mas todos os jogadores do Guarani já na frente, já prontos para ataque, para realizar o contra-ataque, né? E aí você tem uma situação de 3 contra 1, só um zagueiro aqui para marcar os 3 jogadores do Guarani de frente que ainda vinha um 4º jogador por aqui, mas esse aqui já estava um pouquinho mais marcado, mas o principal é esse aqui, 3 jogadores do Guarani indo contra-atacar contra um marcador do Vasco, né? Aí, meu amigo, não tem muito o que fazer, né? Acabou que o Guarani chegou ao seu gol nessa situação de contra-ataque, nesse duelo aí de 3 jogadores contra 1, né? E assim o Guarani chegou à vitória contra o Vasco lá no Brinco de Ouro da Princesa, uma vitória, quer dizer, um resultado que deixa o Vasco cada vez mais distante da zona de acesso para a Série A e deixa o acesso, né? Deixa o sonho do acesso cada vez mais distante. Difícil, vascaíno, mas infelizmente foi assim. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, não se esqueça de se inscrever no canal, né? Clique na aba de Seja Membro também para ajudar o nosso trabalho. E enfim, é isso. Muito obrigado por assistir ao vídeo e a gente se vê na próxima. Valeu!